Teacher, como se diz chinelo em inglês? Se eu precisar comprar um par de chinelos, how can I say chinelo in English? Antes de responder para vocês como se diz chinelo in English, vamos falar um pouquinho dos chinelos, dos nossos chinelos brasileiros. Os nossos chinelos, os mais famosos, são as Havaianas, right? Certo? Mas e aí? Como que é a história da Havaiana? As Havaianas, elas são famosas lá fora? Outros países conhecem as Havaianas? E eu posso dizer para vocês que sim, muitos países já conhecem as Havaianas. As Havaianas, antigamente, as Havaianas não eram famosas lá fora, era um produto nacional. Para quem ainda não sabe, as Havaianas são produtos brasileiros, ok? As Havaianas, elas foram criadas, vamos assim dizer, por uma empresa chamada Alpargatas. É uma empresa que eu tenho uma história com ela também. Há muitos anos atrás, eu paralelamente acabei trabalhando para as Alpargatas. Como assim, teacher? Há muitos anos atrás, eu morava numa cidade onde tinha a empresa chamada Alpargatas, e essa empresa, ela oferecia serviço às pessoas que precisavam, que necessitavam, para as pessoas poderem ter um dinheirinho para acabar comprando um alimento, alguma coisa assim. E a minha família, eu, meus irmãos, todos os meus irmãos, todas as minhas irmãs, junto com a minha mãe, que era uma pessoa muito trabalhadora. Minha mãe era uma pessoa muito guerreira, ainda é. Minha mãe é viva, graças a Deus. Mas uma mulher muito guerreira, que teve 9 filhos e precisava de ajudar a sustentar os filhos. E nós, bem pequenininhos, eu já sou pequena hoje, imagina quando eu era criança, bem pequenininha, com a mãozinha bem pequenininha, mas já trabalhava com as Havaianas. Eu tinha um pouco de dificuldade de segurar na tesoura. Teacher, mas o que você fazia para as Havaianas? Antigamente, as empresas, elas davam esse serviço porque a Havaiana, ela tem a tira, né? A tira, que nós chamamos de thong. Essa tira, ela vinha com um pouquinho de rebarba. E as famílias, muitas famílias dali onde eu morava, as pessoas pegavam alguém, acho que deveria ser um serviço tipo de terceira, né? Como se fosse um serviço para terceiros. Essas tiras vinham para as casas das famílias e as famílias tinham que fazer o trim da parte ali que nós chamamos de tira das Havaianas. Então, eu bem pequenininha, meus irmãos, nós tínhamos a tesourinha e nós cortávamos as rebarbas das tiras das Havaianas. E isso era coisa de passar a noite toda fazendo isso para ter algum dinheirinho para ajudar a sustentar a casa. E não tem problema nenhum com isso. Antigamente era bem comum que as crianças trabalhassem, que as crianças ajudassem aos pais, à mãe, o que fosse. Então eu já tenho uma história bem longa com as Havaianas. Eu tenho um carinho especial pelas Havaianas. Na verdade, todos os brasileiros, né, têm história com as Havaianas. O que acontece é que as Havaianas, antigamente, as Havaianas eram conhecidas como se fossem produto para pobre. Era um chinelo, como se fosse um estereótipo de pobreza. As pessoas mais abastadas, as pessoas mais ricas não utilizavam as Havaianas, mas era um estereótipo antigamente para as pessoas pobres de baixa renda. E interessante que antigamente, para muitos de vocês, talvez alguns de vocês não saibam, as Havaianas só existiam 2 cores básicas, que era o preto e o azul. Pelo que eu me lembro, era isso. Quando eu trabalhava com meus irmãos, com a minha mãe, cortando as forquilhas, que nós chamávamos de forquilhas de Havaiana, as cores eram preta e azul. Interessante que as Havaianas eram somente ainda existem essas Havaianas mais básicas, que é a preta e a azul. Então a parte de cima era branca, a parte de baixo preta e as tiras pretas, ou a parte de cima branca e a parte de baixo azul com as tiras azuis. E muito interessante que o brasileiro é incrível, né? O brasileiro é um povo maravilhoso.
algumas pessoas tiveram a ideia de virar as Havaianas ao contrário. Então, a Havaiana acabou ficando um pouquinho mais chique, né? Porque ela ficava toda azul ou toda preta. Alguma pessoa teve essa ideia fantástica, esse insight maravilhoso. E alguém vendo isso daí achou interessante. E as Havaianas, as alpargatas, elas acabaram fazendo mais cores. Mais cores e não mais somente aquele preto e branco, que é preto e azul, que era branco em cima e preto embaixo, ou branco em cima e azul embaixo. As Havaianas, as alpargatas, começaram a fazer mais cores sólidas, toda vermelha, toda verde, toda amarela, toda branca. E isso começou a chamar mais a atenção de mais pessoas que acharam esse tipo de sandália, esse tipo de chinelo interessante. E também é interessante que as Havaianas, as alpargatas, né, as Havaianas, elas deram a volta por cima de uma maneira incrível, porque elas investiram maciçamente, tiveram um investimento muito grande em propaganda. As Havaianas, eles colocaram pessoas famosas fazendo as propagandas e isso deu um boom, uma explosão de vendas das Havaianas, que são maravilhosas. Muitas pessoas passaram a ter orgulho de usar as Havaianas, por ver que pessoas famosas, que eu acredito que mesmo essas pessoas sendo ricas e famosas, elas utilizavam as Havaianas, porque as Havaianas são maravilhosas, são muito confortáveis, e só que as pessoas não mostravam, né? Algumas pessoas escondiam que utilizavam as Havaianas. Com esse advento das propagandas de famosos, as Havaianas passaram a ter mais visibilidade. E alguns famosos começaram a fazer a propaganda das Havaianas lá fora. É incrível, porque eu fiquei apaixonada de ver o Rodrigo Santoro fazendo, que é um ator maravilhoso, que eu gosto muito, muito de nós, temos muito orgulho, né? Do Rodrigo Santoro. Ele fazendo a propaganda das Havaianas, coisa incrível, incrível. Próximo. Ai, não acredito, Rodrigo Santoro. Olá. Verdade que você vai fazer mais um filme em Hollywood? Pois é. Ai, que chique. Obrigado. Vem cá, você não vai sentir saudade do Brasil, não? Pô, mas eu tô levando um pouquinho dele comigo. Olha aí. Ai, eu morro de vergonha de fazer isso, mas eu posso te pedir uma coisa? Pode. O que é que você quer com assim? Bom, na verdade eu queria que você levasse essas Havaianas pra minha irmã. Ela também mora em Los Angeles. Quebra essa, vai. Suzana, ela vai estar no aeroporto. E isso fez com que as Havaianas ficassem mais conhecidas mundialmente e hoje é um produto internacional. E aí, teacher, as Havaianas são baratas, são caras? Como é que é? Qual é o preço das Havaianas lá fora? O que vocês acham? Vocês acham que as Havaianas custam barato ou custam caro lá fora? O que vocês imaginam? How much do you think it costs a pair of Havaianas? You think it's cheap or expensive? Quanto vocês acham que custa um par de Havaianas? Barato ou caro? Eu posso dizer para vocês que vocês vão se surpreender, porque eu vou colocar para vocês em algum lugar o preço das Havaianas lá fora, right? Mas voltando tudo, a pergunta inicial é como se diz chinelo in English? How can I say chinelo in English, teacher? Aqui eu tenho as minhas Havaianas, que todo mundo ama, todo mundo usa. How can I say chinelo in English? Nós temos algumas maneiras de dizer chinelo in English. Uma das maneiras é thong. Thong. Por que thong? Na verdade, thong é isso daqui. As tiras são chamadas de thong, ok? Thong. Também podemos dizer slippers. Slippers. Mas para mim, slippers é mais pantufa, um estilo de pantufa. Mas também se pode dizer chinelos como slippers. Thong, slippers, mas o mais famoso, o mais conhecido, how can I say chinelo in English? Flip-flops. Flip-flops. Por que será flip-flop, teachers? Acaba que as Havaianas batem na sola do nosso pé, bate com o solo e acaba fazendo esse barulhinho de flip-flop, flip-flop, flip-flop.
por isso que chamam de flip-flops. É essa a explicação, ok? E como eu disse para vocês, hoje em dia tem um show de variedades de Havaianas, de todas as cores, de todos os formatos. Tem Havaiana bem fashion. E voltando novamente à criatividade do brasileiro, o brasileiro consegue deixar as Havaianas ainda melhor. Hoje em dia tem customização de Havaianas. Um dia desses eu vi uma moça fazendo uma coisa mais linda, toda dourada, com o nome da pessoa, uma coisa bem específica, bem direta para alguém como um presente. As Havaianas já são boas, como customizada ainda melhor, porque é uma coisa única. Eu amo as Havaianas. E vocês? Comentem aqui qual é a cor de Havaiana favorita de vocês. Vocês trocariam as Havaianas por um outro chinelo qualquer? Nós temos também outros bons pares de chinelos no Brasil, mas as Havaianas elas são as melhores. Vocês acham que as Havaianas estão caras? Estão custando caro? Vocês imaginam quanto que custa lá fora? Acredito que vocês vão se surpreender com os preços. Então, se vocês forem viajar, não deixem para comprar as Havaianas lá fora, porque vocês não vão gostar do preço, com certeza. Ok? Thank you, people. Thank you very much. Se vocês gostaram, curtam o vídeo. Se inscrevam no canal se ainda não está inscrito. Façam comentários se vocês estão gostando, se vocês estão acompanhando as aulas. Para mim isso é muito importante, saber se vocês estão acompanhando, se vocês estão gostando das aulas, se estão estudando, principalmente se estão estudando, ok? As aulas que eu estou gravando para vocês, espero que vocês estejam gostando, que estejam aprendendo, aproveitando. Elas são gravadas, elas são feitas com muito carinho por todos vocês. Acompanhe também lá no Instagram, Inglês com a Teacher, porque é uma extensão, vocês podem aprender ainda mais, tem bastante curiosidade lá, tá bem legal. É feito para vocês, ok? Muito obrigada, people. Thank you very much. Bye bye. See you. Os pés dizem muito de qualquer pessoa, mas são eles que dizem tudo de um brasileiro. São os brasileiros que têm os pés mais famosos do mundo, os mais alegres do mundo, os que mais gingam no mundo. O pé entende o que passa na cabeça do brasileiro e desde que ele descobriu as Havaianas, descobriu o par perfeito. Mais que parceira, Havaianas é cúmplice de todas as graças, de todo o humor, do jeito do brasileiro. É por isso que o mundo se apaixonou pelas Havaianas, porque ele descobriu que também pode ser assim, simples, descomplicado e feliz. Havaianas fez o planeta tirar o sapato e entrar nesse mundo de cores e descontração. Quando um pé entra nas Havaianas, está entrando em território brasileiro. Mas como todos são bem-vindos, ela dispensa passaporte, que complicação não combina com as Havaianas. Aliás, o que combina com as Havaianas? Conforto combina muito bem. Alegria fica uma graça. E liberdade, então, vai perfeitamente bem com as Havaianas. Porque a liberdade, senhoras e senhores, ladies and gentlemen, madame et monsieur, está representada aqui na forma mais simples e espontânea para os pés de todo mundo. Quem for brasileiro, que as siga. E quem não for, que as calça.